Glória a Deus. Santo. Irmãos, Deus mostrou a palavra no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Glória a Deus, Santo Senhor. Mateus, capítulo 7. Todos já acharam? Vamos ler com a guia do seu Santo e Bom Espírito. Continuação do Sermão da Montanha, o hábito de julgar os outros. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem, e voltando-se, vos despedacem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão a seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus, Santo Senhor, glória a Deus. Glória a Deus. Essa aqui é a continuação do Sermão da Montanha. Palavras de Jesus Cristo. Não julgueis para que não sejais julgados. Glória a Deus. Né, irmãos? Esse é um versículo muito usado para quem gosta muitas vezes de estar no pecado. Glória a Deus. Né, para quem gosta de muitas vezes viver uma vida que não honra a Deus. Muito usado muitas vezes por pessoas que sabem que tem coisas que tem que mudar e não mudam. Elas vão dizer, não julga, porque não julgar, a palavra de Deus nos manda não julgar. Mas o que Jesus Cristo está nos ensinando aqui, não é que nós não podemos julgar. O que Jesus Cristo está nos ensinando aqui é que nós não podemos julgar baseado na nossa justiça própria. Que era aquilo que os fariseus faziam, que era aquilo que os mestres da lei faziam. Eles olhavam para si mesmos, eles olhavam para a sua justiça, eles olhavam para a sua bondade, nos seus méritos, e baseados em si, eles julgavam o seu próximo. E o que Jesus Cristo falava deles? Que eles eram hipócritas. Sabe, que eles pareciam bons por fora, mas por dentro eles eram sepulcros caiados. Sabe, então não é para nós julgarmos baseado na nossa justiça, baseado na nossa concepção, baseado na nossa mente, daquilo que a gente acha, daquilo que a gente pensa. Sabe, se é para julgar, tem que ser baseado na verdade da palavra de Deus, através de uma mente transformada pelo Espírito Santo, sabe, em conformidade com a palavra de Deus, né? E a gente vê um exemplo. Jesus Cristo, ele continua falando da hipocrisia em se querer
falar sobre o pecado dos outros, quando se tem um pecado muito maior na sua vida. E quando a gente chega no versículo 6, Jesus Cristo ele usa uma metáfora, ele usa uma ilustração aqui para poder nos explicar. No versículo 6, ó, não deis aos cães as coisas santas, nem deitei aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedacem. Então Jesus Cristo no versículo 6, ele está chamando pessoas de cães. Ele está chamando no versículo 6, pessoas de porcos. E Jesus Cristo está usando uma ilustração muito profunda, sabe, para descrever, sabe, a condição do homem. Sabe, Jesus Cristo não está chamando de cães e de porcos um homem mau, sabe, um homem ruim, um homem perverso. Jesus Cristo está chamando de cães e porcos, sabe, todos aqueles que não conseguiram enxergar o reino de Deus. Glória a Deus. Todos aqueles que não conseguiram enxergar a grandeza do reino de Deus. Jesus Cristo não está fazendo uma crítica aos cães. Jesus Cristo não está fazendo uma crítica aos porcos. Mas ele está usando esta ilustração para dizer como estão aquelas pessoas que não conseguem enxergar o reino de Deus. Glória a Deus. Então Jesus Cristo vai dizer, não deiteis aos porcos as vossas pérolas. Então qual que é a condição? Sabe, quando você pega uma pérola e você dá para um porco, o que o porco faz? Sabe, o porco vai cheirar e ele pode pensar que é comida, mas se ele logo descobre que aquilo é duro, não é de comer, sabe, que aquilo não tem sem serventia nenhuma, sabe, o porco não consegue apreciar a pérola. Sabe, o porco não consegue entender o que significa aquilo. Então o que o porco faz? Ele pisa aquela pérola, sabe, ele pode engolir a pérola, ele pode jogar a pérola fora, mas ele não vai conseguir apreciar aquela pérola. Glória a Deus. Então o que Jesus Cristo está ensinando aqui é que existe uma condição no homem natural que não o faz capaz de reconhecer o reino de Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, logo que Adão e Eva pecou no jardim do Éden, e a partir daquele momento o homem passou a ter uma natureza caída. A partir daquele momento o pecado entrou na terra. Se nós morremos hoje, nós morremos por causa do pecado de Adão e Eva. Se nós somos inclinados para o mal, nós somos inclinados para o mal por causa do pecado de Adão e Eva. O pecado de Adão e Eva interferiu na nossa capacidade de pensar, interferiu no nosso corpo, em doenças, interferiu na nossa capacidade de raciocinar, nos nossos sentimentos, nas nossas vontades, sabe? Então, isso incapacita o homem de buscar o reino de Deus. Sabe, quando é apresentado para ele o reino de Deus, que é essa pérola, sabe, o homem natural, o que ele faz? Ele joga a pérola fora. Sabe, ele não consegue apreciar a beleza da pérola. Sabe, não é um homem mau, não é um homem ruim, mas simplesmente uma condição que impossibilita de enxergar a beleza da pérola. Glória a Deus. Sabe, a pérola é o reino de Deus. A pérola é sobre Jesus Cristo. Sabe, então quando você pega a pérola e você dá a pérola para o porco, o que o porco faz? O que é isso? É de comer? Sabe, isso vai ser útil. Se o porco vê que aquela pérola não é útil, ele simplesmente descarta aquela pérola. Sabe, quando você mostra o reino de Deus para as pessoas na sua condição natural, quando elas estão nessa condição de não conseguir entender, sabe, quando você fala do reino de Deus para elas, quando você fala de Jesus Cristo, a primeira coisa que elas pensam é na serventia. Sabe, o reino de Deus é bom, Jesus é bom, ele vai me ajudar a comprar aquele carro? Jesus é bom, Jesus vai me ajudar a realizar os meus sonhos? Jesus é bom, ele vai me curar? Sabe, ele enxerga Jesus Cristo e ele enxerga o reino de Deus assim como um porco enxerga a pérola. Sabe, é de comer? O porco pergunta, é de comer? É bom? Não, não é para comer, não é essa a função. E quando você fala para o homem, Jesus Cristo, você tem que viver para a glória de Jesus Cristo. E ele pergunta, mas é bom? Dá para realizar os sonhos com Jesus Cristo? Dá para ser curado? Ele vai me preparar aquele casamento? Ele vai curar? Ele vai realizar os sonhos? Vai realizar os projetos?
Então essa é a condição do homem natural. Por isso que precisa de um milagre de Deus, para fazer com que o porco consiga reconhecer a beleza da pérola. Glória a Deus, Senhor. Sabe, essa é a beleza. Jesus está falando que existe um nível de vida. Existe um nível de vida do homem natural, que é buscar os seus sonhos, os seus projetos, as suas vontades. Existe um nível de vida do homem natural, sabe, de realizar as suas vontades. E quando ele vê um nível superior, sabe, que é o reino de Deus, que é a glória de Deus, sabe, que é a vida eterna, sabe, que é Jesus Cristo, sabe, ele não consegue apreciar. Sabe, ele não consegue entender. Sabe, é simplesmente o porco olhando para a pérola. Sabe, é de comer? É para comer? Sabe, então se você perguntasse para o porco, qual que são as suas necessidades? Sabe, o porco iria dizer, as minhas necessidades é mais farelo, sabe, é mais bolota de porco. Para mim ser um porco feliz, eu preciso de mais bolota de porco, eu preciso de mais lavagem. Sabe, para mim ser um porco feliz, sabe, eu preciso de mais milho. Sabe, e para o homem natural é a mesma coisa. Se você perguntasse para ele quais que são as suas vontades, o que vai fazer você feliz? Sabe, o homem natural, ele iria dizer, eu preciso de casa, eu preciso de carro, eu preciso ser curado, sabe, eu preciso de bem-estar, eu preciso de prosperidade. Santo Senhor. Sabe, o porco vai dizer das suas vontades, sabe, e da mesma maneira o homem natural, sabe, ele vai falar sobre as suas vontades. Glória a Deus. Sabe, então é um nível de vida diferente. Sabe, um porco, ele não tem vontade de ter pérolas. Santo Senhor. Sabe, então não adianta a gente ficar pregando por porco para ele se tornar um porco melhor. Glória a Deus. Ó, você precisa ser um porco melhor. Ó, você precisa ser um porco mais saudável. Ó, você precisa ser um porco contente. Deus vai preparar aquela casa. Deus vai preparar aquele carro. Ó, Deus vai preparar aquela condição. Sabe, muitas vezes o que nós temos é uma pregação de porco para porco. Santo Senhor, glória. Sabe, então Jesus Cristo está nos mostrando um nível maior de vida. Sabe, que o homem na sua condição natural, ele não consegue enxergar. Glória a Deus. Sabe, o porco, ele não aprecia as pérolas, não é porque ele é um porco ruim. Não é porque ele é um porco mau. É simplesmente porque a condição natural dele, naquela condição, ele não consegue apreciar pérolas. Glória a Deus. Aquela é a condição. Sabe, um cachorro, ele não tem vontade de ter um celular. Sabe, não adianta você comprar um celular e dar para o seu cachorro. Sabe, ele não fica com vontade, eu também queria tanto ter um celular. Aí eu queria tanto ler um livro. Sabe, eu queria tanto aprender, conhecer coisas novas. Sabe, o cachorro não tem vontade disso. Sabe, o cachorro, ele quer um biscoito. Sabe, um cachorro, ele quer uma ração de melhor qualidade. O cachorro, ele quer dar mais uma voltinha no quarteirão. Sabe, essas são as vontades. Sabe, então, Jesus está usando essa metáfora aqui para descrever a condição do homem natural. Glória a Deus, Senhor. Sabe, hoje Deus pergunta para você, sabe, qual é a sua condição? Glória a Deus, Senhor. Sabe, o que te satisfaz? Sabe, se perguntassem para você hoje, quais são as suas necessidades? Será que as suas necessidades seriam as necessidades de um porco? Santo. Eu preciso de uma casa melhor. Eu preciso de um carro melhor. Eu preciso de um casamento. Sabe, eu preciso de ser curado. Sabe, eu preciso resolver o problema. Será que as nossas necessidades são necessidades de um porco? Sabe, ou será que quando nós enxergamos a pérola, que é o reino de Deus, quando nós enxergamos a pérola, que é Jesus Cristo, será que isso nos completa? Será que isso nos satisfaz? Sabe, será que nós buscamos isso? Sabe, isso responde muitas das perguntas do porquê que as pessoas estão saindo do culto hoje dizendo, Jesus falou comigo, Ele falou que vai me dar aquele carro, Jesus falou comigo, Ele falou que hoje eu vou ser curado, Jesus falou comigo, Ele falou que vai resolver meu problema, mas você não vê elas dizendo, hoje eu conheci a Deus, sabe, hoje eu entendi a grandeza de Deus, sabe, Jesus Cristo me satisfaz agora, sabe, eu não preciso mais daquelas coisas que eu buscava antes, sabe, irmãos, quais que são as nossas necessidades? Glória a Deus, Senhor. E é isso que Jesus Cristo está fazendo nessa metáfora. Sabe, o apóstolo Paulo vai dizer que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória de Cristo. Sabe, Paulo vai dizer, eles estão cegos. Mas essa metáfora aqui é muito melhor, porque as pessoas vão dizer, mas talvez se eles pudessem ver,
talvez eles não rejeitariam. Mas essa metáfora diz que eles não podem ver. Eles não apenas estão cegos, mas eles não podem ver. Glória a Deus. Eles estão numa condição natural que eles não conseguem apreciar a pérola. Glória a Deus, Senhor. Sabe, quando Jesus Cristo vai dizer, ó, não deis aos cães as coisas santas, não deiteis aos porcos as vossas pérolas. Sabe, o que ele está querendo dizer aqui é, muitas vezes nós tentamos passar goela abaixo pérola para os porcos. Glória a Deus. Sabe, muitas vezes nós insistimos e nós falamos para eles, mas como é que você não entende? Mas como é que você não entende? Como é que você não entendeu ainda? Eu vou explicar de novo para você, mas não é possível. Mas você é mais burro que eu, viu? Eu que sou burro consegui entender, você não consegue entender? Não é possível. Não, eu vou explicar de novo. Sabe, como se ele tivesse capacidade para poder entender. Glória a Deus. Sabe, e aí nós desprezamos o milagre de Deus, porque se você entendeu, é porque foi um milagre, não é porque você é mais esperto que ninguém. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, porque todos nós, em um momento da nossa vida, éramos cães e porcos. Glória a Deus. Estávamos nesse nível inferior de vida, que nós olhávamos para a pérola e nós perguntávamos, é útil? Santo. É útil? Vai me dar uma casa? Vai me dar um carro? Vai me dar uma vida melhor? Sabe, vai realizar os meus sonhos, os meus projetos. Todos nós, em um momento da nossa vida, agimos desse jeito, como cães e como porcos. Glória a Deus. Sabe, se você conseguiu entender, você simplesmente conseguiu entender porque aconteceu um milagre. Sabe, Deus fez um milagre em você, você deixou de ser um porco e se tornou um homem e conseguiu apreciar a pérola. Glória a Deus. Conseguiu apreciar o reino de Deus. Sabe, conseguiu entender aquilo que Jesus Cristo era. Glória a Deus. Sabe, a gente vê isso na igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna estava sendo perseguida, os cristãos estavam sendo mortos, os cristãos precisavam de um socorro. E qual que foi o socorro para eles? Glória a Deus. Foi Jesus Cristo dizendo, ó, eu sou o alfa e o ômega, sabe, eu sou o primeiro e o último, eu sou como as coisas começam e como as coisas terminam. Glória a Deus. Sabe, sejam fiéis, sabe, o socorro foi uma visão exaltada de Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, então, quando nós conseguimos apreciar a pérola, quando nós conseguimos enxergar o reino de Deus, quando nós conseguimos enxergar aquilo que Jesus Cristo representa, sabe, irmãos, nós entendemos que aquilo que nós precisamos é de uma visão exaltada de Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor. Sabe, mas quando nós somos porcos, nós queremos saber se é para comprar o carro ou não. Glória a Deus. Sabe, quando nós estamos na condição de porco, de cães, a gente quer saber se os problemas vão ser solucionados ou não, se eu vou ser curado ou não, sabe? Essas são as nossas vontades. Santo. Sabe, então a pérola é o reino de Deus, é Jesus Cristo, e Jesus Cristo está dizendo, ó, é preciso ser sábio, porque existe um momento que é preciso parar de dar pérola aos porcos. Glória a Deus. Sabe, Jesus Cristo vai dizer, ó, não deitei aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem, e voltando-se, vos despedacem. Sabe, você dá a pérola para o porco, e o porco vê que aquilo não é para comer, e o porco vê que aquilo não tem utilidade, não tem serventia, e se você insiste em continuar dando pérola para os porcos, o que acontece? Ele simplesmente se vira para você e ele te ataca. Glória a Deus. Sabe, irmãos, se você insistir, querer dar coisa santa ao cachorro, se você parar de dar comida para ele, começar a dar coisas que ele não consegue compreender, sabe, ele vai ficar nervoso e ele te ataca. Sabe, então é preciso ter sabedoria, é preciso ter entendimento, que tem um momento certo para poder parar de pregar o evangelho para determinadas pessoas. Glória a Deus, Senhor. Sabe, se você joga uma pérola em um cão, ele não sabe a diferença de uma pérola e de uma pedra comum. Sabe, ele não consegue ter a capacidade de distinguir. Sabe, então quando Jesus Cristo começa esse versículo dizendo, não julgueis para que não sejais julgados, sabe, o que a gente tinha ali é porcos julgando, tentando tirar, porcos julgando outros porcos. Glória a Deus, Senhor. Sabe, eles estavam piores do que as pessoas que eles estavam julgando. Sabe, irmãos, então, essa metáfora, essa ilustração que Jesus Cristo está trazendo, sabe, é para nos mostrar
que é preciso de um milagre simplesmente para nos mover para a vontade de Deus. Glória a Deus, Senhor. É por isso que Jesus Cristo falou para Nicodemos: ó Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Glória a Deus. Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. E Nicodemos não entendeu, mas como nascer de novo? Como nascer de novo? Sabe, Jesus estava dizendo: Nicodemos, é preciso de um milagre de Deus na tua vida. Glória a Deus, Senhor. Sabe, é por isso que a porta é estreita. É por isso que o caminho é estreito. Sabe, o caminho é estreito não porque as pessoas não querem caminhar por ele, mas simplesmente porque as pessoas não estão conseguindo enxergar esse caminho. Glória a Deus, Senhor. Sabe, a porta é estreita não porque as pessoas não estão conseguindo enxergar, mas não porque elas não querem entrar, mas porque elas não estão vendo. Glória a Deus. Sabe, a natureza humana normal não consegue enxergar. E quando nós enxergamos o valor da pérola, quando nós enxergamos a beleza da pérola, sabe, nós percebemos que essa é a nossa alegria. Glória a Deus. Sabe, esse é o nosso contentamento, essa é a nossa satisfação, esse é um nível maior de vida que Jesus Cristo quer nos dar. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, então é isso, sabe, e quando nós apreciamos a pérola, nós não ficamos olhando aquilo que Jesus Cristo vai fazer. Glória a Deus. Sabe, será que ele vai me dar um carro? Será que ele vai me dar uma casa? Será que ele vai resolver o problema? Será que ele vai prosperar? Sabe, quando nós apreciamos a pérola, nós somos levados a enxergar aquilo que ele já fez. Glória a Deus. Sabe, não, ele me salvou. Sabe, ele morreu por mim. Glória a Deus. Sabe, olha, ele me escolheu, não tendo eu condições, não tendo eu capacidade. Sabe, ele me escolheu, não tendo merecimento nenhum. Nós olhamos aquilo que ele fez e não aquilo que ele vai fazer. Glória a Deus. Sabe, irmãos, que hoje nós possamos olhar, sabe, para essa pérola e possamos enxergar o seu valor. Glória a Deus. Sabe, quando muitas vezes os crentes, eles estão se dizendo transformados, eles estão dizendo que enxergaram o reino de Deus, eles estão dizendo que enxergaram o valor da pérola, mas muitas vezes eles estão agindo como porcos. Glória a Deus. Sabe, irmãos, as pessoas não podem olhar para você e as pessoas não podem ver que em determinados momentos você age como um porco. Glória a Deus. Sabe, como é que as pessoas viram para você e as pessoas dizem: mas você não é crente? Você é crente e está fazendo isso? Mas você é crente e está agindo assim? Mas você é crente e tem esse vocabulário? Mas você é crente e está usando essa roupa? Sabe, como é que você diz que enxergou o valor da pérola? Como é que você diz que enxergou o reino de Deus, que entendeu aquilo que Jesus Cristo disse? Sabe, mas quando as pessoas veem você, elas veem que você está fazendo as mesmas coisas que elas fazem como um porco. Santo Senhor. Sabe, irmãos, então é preciso que as pessoas vejam, sabe, o quanto essa pérola é preciosa para nós. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, o quanto nós apreciamos essa pérola. Sabe, irmãos, o quanto ela nos satisfaz. Sabe, irmãos, é uma incoerência muito grande quando nós ouvimos: não, a pérola é muito lindo, muito maravilhoso. Sabe, a pérola é Jesus é maravilhoso, irmão. Jesus é maravilhoso, o reino de Deus também é maravilhoso. Mas só isso não dá, irmão, só isso não dá. Glória A gente também tem necessidade, irmão. A gente também tem necessidade, a gente tem dificuldade, irmão. A gente precisa de casa, a gente precisa de carro, a gente precisa, sabe, não dá para dizer que a pérola é bela, que a pérola satisfaz, que Jesus Cristo é bom, que Jesus Cristo é suficiente, mas só Ele não basta. Glória a Deus. Sabe, irmãos, não dá, sabe, ou você é um porco, sabe, ou você é um homem apreciando a pérola. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, então a grande pergunta é: o que nós somos? Glória a Deus. Sabe, irmãos, será que nós ainda somos um porco querendo satisfazer as nossas vontades? Sabe, irmãos, e quando é lançada pérola para nós, sabe, nós nos revoltamos e nós nos atacamos. Nós atacamos como esses porcos fazem aqui, para que não as pisem e voltando-se vos despedaçem. Sabe, por que os porcos estão nervosos mordendo o dono? Sabe, porque eles não querem pérola. Sabe, um porco, ele pode querer ser um porco melhor. Um porco, ele pode querer ser um porco feliz, mas ele nunca quer deixar de ser um porco. Glória a Deus. Sabe, irmãos, então é preciso que haja um milagre para que ele deixe de ser um porco e se transforme num homem. Glória a Deus. Sabe, irmãos, esse é o milagre da conversão. Esse é o milagre do novo nascimento. Sabe, irmãos, essa é a mensagem simples do evangelho que tanto incomoda. Glória a Deus. Sabe, a mensagem simples do evangelho que tanto incomoda, sabe, Jesus é suficiente. Jesus Cristo não é apenas alguma coisa que melhora a minha vida. Não, Ele é a minha vida. Ele é a minha alegria. Ele é a minha satisfação, sabe, nele eu me completo. Sabe, mesmo que eu esteja à beira da morte, eu estou completo, eu estou satisfeito. Glória a Deus.
Senhor. Sabe, irmãos, é por isso que os cristãos, eles podiam morrer glorificando a Deus. Glória a Deus. Sabe, hoje não, hoje os cristãos estão saudáveis, blasfemando de Deus, dizendo, mas o que adianta caminhar com Deus? A gente caminha com Deus, que a gente precisa da obra, Deus não faz. A gente precisa de Deus, que a gente precisa. Onde está você, Deus? Onde está você que você não fez a obra? 30 anos caminhando com Deus, agora pode fazer um milagre, pode fazer a obra. Ué, você não vai ser útil na minha vida? Você não é útil na minha vida? Então faz. Sabe, é o porco olhando para a pérola. Sabe, ele não entende que a sua alegria é Jesus Cristo. Sabe, ele não entende que a sua satisfação é Jesus Cristo. Ele não entende que a beleza, sabe, que Jesus Cristo não é útil. Jesus Cristo é a vida. Ainda que Jesus Cristo venha fazer muitas coisas na nossa vida, sabe, a função não é a utilidade de Jesus Cristo. A função é o que Ele é. O que Ele representa. A sua beleza. A sua glória. Sabe, irmãos, como será que nós olhamos para essa pérola? Sabe, será que nós enxergamos essa pérola como pérola? Ou nós estamos cheirando a pérola para ver se dá para comer? Nós estamos cheirando a pérola para ver se é útil. Estamos cheirando a pérola para ver se ela serve para alguma coisa. Sabe, irmãos, que nós venhamos apreciar essa pérola. Que nós venhamos apreciar o reino de Deus. Sabe, que nós venhamos e só vai apreciar a pérola, sabe, aquele que Deus moveu o coração. Quem tiver na condição de porco, sabe, vai continuar a mesma coisa. Sabe, irmãos, porque é um milagre que Deus tem que fazer. Não é a minha capacidade de explicar, não é a minha capacidade de expor a verdade. Não, é o Espírito Santo movendo o coração do perdido, fazendo-o deixar de ser porco e tornando ele um homem capaz de apreciar essa pérola. Glória a Deus. Sabe, irmãos, que Deus possa mover o nosso coração para essa verdade. Sabe, irmãos, que Deus possa mover o nosso coração cada dia mais e mais, para que nós possamos entender que Jesus Cristo não é apenas alguma coisa que melhora a nossa vida, mas que Ele é a nossa vida, que Ele é o nosso contentamento, que Ele é a nossa alegria. Sabe, irmãos, que quando coisas grandiosas forem lançadas a nós, que nós não venhamos a enxergar isso como ataque, que nós não venhamos a enxergar isso, sabe, irmãos, como coisas não vindas de Deus, mas que nós venhamos a enxergar a palavra de Deus como suficiente na nossa vida. Porque hoje em dia aquilo que os crentes mais querem é ouvir um texto bíblico, mas ouvir qualquer coisa, menos do que está escrito no texto bíblico. Glória a Deus, Senhor. Sabe, eles ouvem a mensagem da Bíblia, mas pouco importa o que leu. Eu quero saber se Deus vai curar ou não. Sabe, Deus falou aqui na minha, não, isso aqui não importa, eu quero saber se é para viajar ou não. Sabe, eu quero saber se eu vou casar ou não. Eu quero saber se vai satisfazer ou não. Sabe, é o porco olhando para a pérola. E pior é quando é o porco pregando para o porco e satisfazendo as necessidades de porco. Sabe, irmãos, mas que hoje nós venhamos a enxergar essa pérola. Sabe, irmãos, que hoje nós venhamos a entender quão grandioso é Jesus Cristo na nossa vida. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmão, Jesus Cristo disse, não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vá e deis fruto. Sabe, irmãos, é Ele que nos escolhe. É Ele que move o nosso coração para essa verdade. Então, nós não podemos nos vangloriar. Nós não podemos nos vangloriar de enxergar a beleza da pérola. Sabe, eu fui capaz de enxergar a beleza da pérola. Sabe, eu fui capaz de compreender a verdade. Sabe, não, é Deus fazendo um milagre, Deus transformando nós. Sabe, irmãos, por isso que pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Sabe, é um dom de Deus. Deus tem que dar esse dom para que nós venhamos estar nesse nível superior de vida. Sabe, irmãos, e quando nós estamos nesse nível superior de vida, nós enxergamos aquelas pessoas que estão num nível de porco e nós viramos para elas e nós dizemos, puxa, isso não é vida. Sabe, isso não é vida. Sabe, antes eu era assim. Sabe, antes eu buscava as minhas vontades. Sabe, antes eu buscava os meus sonhos, os meus projetos. Sabe, mas Deus me escolheu, Deus me moveu, Deus me transformou. Sabe, e hoje eu tenho uma revelação transcendente. Sabe, eu tenho uma revelação daquilo que a minha mente nunca pensou. Sabe, daquilo que meus olhos humanos nunca conseguiram ver. Sabe, hoje eu sei quando eu morrer, para onde eu vou. Sabe, irmãos, a revelação transcendente do milagre de Deus. Sabe, do homem apreciando a pérola e compreendendo, sabe, enxergando a beleza dessa pérola. Sabe, irmãos, que Deus possa mover o nosso coração.
Glória a Deus. Sabe, irmãos, para que nós não venhamos a estar nessa condição caída e perdida. Glória a Deus. Sabe, irmãos, que Deus possa mover o nosso coração para que nós não venhamos a dizer: ah, muito lindo, muito bonito, muito maravilhoso, mas prega outra parte também. Prega outra parte também. Sabe, irmãos, que nós venhamos a enxergar: não, eu quero pérola. Sabe, eu quero conhecer cada dia mais a beleza dessa pérola. Sabe, isso me satisfaz, isso me alegra, isso me contenta. Sabe, irmãos, essa é a igreja de Cristo. Sabe, essa é a igreja que vai subir. Sabe, fora disso não há evangelho. Sabe, fora dessa condição não há salvação. Não há nada que nós possamos fazer. É simplesmente a graça de Deus nos movendo, nos salvando e nos guiando segundo a sua vontade. Glória a Deus. Essa é a palavra. Deus seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém.